Olá. Este programa é patrocinado por ninguém. Bom dia. Hoje é um dia triste. O nosso Ismael Mateus, um dos nomes mais emblemáticos do jornalismo angolano, vai a enterrar. Partiste cedo demais, Ismael. A tua morte neste 1 de outubro apanhou-nos a todos de surpresa. Digo todos, familiares, amigos, colegas, conhecidos e sociedade. Foste um homem de múltiplas tarefas, mas fizeste sobretudo do exercício da cidadania um dos teus ofícios mais notáveis. Não é por mero acaso que o teu nome passou a ser sinônimo de o cidadão, como de resto reconfirmam as incontáveis homenagens que te são dedicadas na hora da tua partida. Todavia, é a literatura e sobretudo o jornalismo que te mortalizam, a área em que te notabilizaste ao longo de uma carreira de mais de 40 anos. De uma ou de outra forma, estiveste sempre ligado ao jornalismo, ou no seu exercício pleno em redações, ou como líder sindical, ou como comentador e analista destacado, ou como professor e formador. Aqui neste programa que te rende esta homenagem, demasiado singela pela tua dimensão, deixas amigos, companheiros de luta e colegas. O Graça Campos, com quem partilhaste uma amizade, digo amizade de décadas. O Teixeira Cândido, que hoje vai ao funeral, representar-nos a todos os residentes deste programa. Eu, Evaristo Melaza, que tive o privilégio de ser o diretor-geral de um projeto que certamente foi um dos teus grandes sonhos no jornalismo, o Cruzeiro do Sul. O jornal, como dizíamos lá no Cruzeiro, que apareceu para desluandizar a imprensa. Desparafraseando o título da canção da portuguesa Filipa Azevedo e retomado no livro do nosso Armindo Laureano, não deveria haver dias assim. Pesa-nos a tua família, Ismael. Que Deus, o Criador, que louvaste por anos a fio na tua metodista, te receba na sua infinita misericórdia. Vai em paz, meu velho. Ouvintes da Rádio Essencial, está assim a começar mais uma edição do Conversas Essenciais, que hoje, como não podia deixar de ser, abre com uma nota de pêsames, uma nota de homenagem ao grande jornalista Ismael Mateus, que, como nós sabemos, faleceu neste dia 1 de outubro e que vai enterrar hoje. Dito isto, nós temos hoje 3 temas reservados para a conversa que nos vai conduzir até bem perto das 13 horas, como é habitual, aqui na 96.1. Como primeiro tema e como primeiro espaço de abordagem, temos cá connosco no estúdio o Dr. Filomeno Vieira Lopes, desde logo que dispensa quaisquer apresentações, portanto não vamos perder tempo com apresentações do Dr. Filomeno Vieira Lopes. Aliás, hoje a conversa vai começar na perspectiva de um sociólogo que seguramente também vai ajudar-nos a fazer os devidos enquadramentos em relação a este respeito. Teremos também outros 2 temas. Vamos aqui ter a oportunidade, num segundo momento, de contar com a participação do Frei Júlio Candeeiro, do Instituto Mosaico, para falarmos um bocadinho sobre a visita do Biden e o espaço que se vai dar ou não à sociedade civil, e mais lá para o fim contaremos com a presença do advogado João Gurgel, que vem
conversar um bocado connosco a propósito das remodelações que ocorreram na Procuradoria-Geral da República e, mais especificamente, a movimentação da Procuradora Eduarda Rodrigues, que deixa o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Dito isto melhor, estão os temas apresentados, nossos convidados residentes, o Paulo Inglês, o David Bui e o Graça também já estão postos para a conversa. E como eu disse há bocado, hoje a conversa vai começar com a perspectiva de um sociólogo, por isso eu vou passar imediatamente a palavra ao meu amigo Paulo Inglês para começar então a conversa com o Dr. Filomeno. Muito bom dia, obrigado Mulaza, muito bom dia aos ouvintes, também aos colegas do painel e especialmente bom dia ao Dr. Filomeno Vieira Lopes, amigo, companheiro também de certa maneira, nestas lides, não é? De lidar com o cotidiano, com o imprevisto às vezes. E a ideia deste programa de convidar o Dr. Filomeno Vieira Lopes é uma rubrica, uma espécie de um experimento que faz a Rádio Essencial neste programa, de termos uma conversa um pouco mais profunda também com o Dr. Filomeno Vieira Lopes. A ideia é um pouco abordar uns temas que nós vamos dividir em 4 segmentos. Nós vamos começar pelo primeiro, que tem a ver um pouco muito brevemente, com o seu percurso. O Filomeno é conhecido como alguém que já está nestas lides de luta política e não só há décadas, mas que nós queremos saber, se calhar para a geração mais nova também, aquela que nasceu nos anos, 2000 ou até nos anos 90, conhecem mal o Dr. Filomeno, mas certamente conhecem o seu rosto, viram por aí. Dr. Filomeno, assim, uma pergunta quase provocação. Quem o vir assim, o senhor que é de Luanda, Vieira Lopes, de uma família conhecidíssima também de Luanda. Assim, em teoria, não estaria neste momento no bureau político a lutar por um lugar ao sol, junto com a torre, mas em vez disso... político de onde? Do lá. O distanciamento social. Eu também estaria lá, mas em vez disso está na oposição. O que é que, não é? Como é que foi o seu percurso um pouco, de certa maneira, de jovem, provavelmente pertenceu ao movimento juvenil, que também apoiou o MPLA, mas depois fez um caminho diferente. Muito bom dia, em primeiro lugar, a todos os radio-ouvintes da Rádio Essencial. Agradeço este convite desta extraordinária equipa, a quem cumprimento também. E, antes de mais, gostaria também de associar-me à homenagem que foi feita ao Jamel Mateus, solidário com toda a classe jornalística. Foi um acontecimento brutal. Que nos chocou a todos nós. Já o conheço há bastante tempo e compartilhava comigo as análises que temos feito no OPSA, no Observatório Político e Social de Angola. Há aqui também entre nós algumas instâncias de pessoas que pensam de forma diferente, mas que refletem de maneira convergente e conseguem chegar a plataformas comuns. O Ismael Mateus trabalhava connosco nesta organização e... por razões de ofício estamos aqui, mas é com muita dor que sentimos este acontecimento. Passando então à questão que me coloca. Bom, eu aos 20 anos era do Comitê Central do MPLA, né? Aos 20 anos de idade. Comitê Central? Comitê Central do MPLA. Mas também nessa altura rompi. Portanto, em finais de 75, rompi por causa da violência interna que a pessoa observou no MPLA. Entrei naturalmente em contradição, comecei eu próprio a ser perseguido e tive até que sair do país. E quando voltei, não senti que as questões estruturais, as questões fundamentais tivessem desaparecido. Achei que devia manter o meu percurso de pessoa contrária àqueles propósitos e, portanto, no momento não faz nenhum sentido
eu estar em instância nenhuma do MPLA. Pronto, eu estive um tempo fora do país, regressei aí em 85, 86 em termos definitivos, trabalhei normalmente e fui fazendo trabalho cultural, social no seio da oposição e fomos, aliás, à frente da democracia quando ainda surge na clandestinidade, não é? Uhum. Criamos um espaço com a Associação Cívica de Angola. Portanto, o anterior ao bloco, não é? Anterior ao em bloco, termos de depois denominação. surge nos anos 90, no princípio. Em 89, contra toda a estrutura que existia aqui, nós formamos a primeira organização, a primeira associação fora do espaço político do MPLA, que é a Associação Cívica de Angola, cuja liderança estava com Joaquim Pinto de Andrade, um presidente de honra, que já tinha sido presidente de honra do MPLA, e foi isto que criou um certo espaço para discutir política, não é? E na altura também apresentamos um projeto cultural que foi muito audaz, que foi a homenagem em 89 ao Liceu Vieira Dias e a sua geração artística. Angola não tinha homenagens até aquela altura, se formos ver a história, não é? Não reconhecia o mérito de ninguém. E este acontecimento marcou muito cultural e socialmente, sobretudo aqui em Luanda. Portanto, é este percurso e sou desta família, Vieira Lopes, que é uma família tradicionalmente, até temos um episódio muito interessante. Os meus primos, o Ingo, o João Vieira Lopes, já estavam nos Congos, quando chegou uma prima minha. Esta minha prima fugiu com Gola Cabango, aqui do Barro Operário, para os Congos. E quando lá chega, o normal era ir para o espaço da FENELA, na altura ainda UPA. E os outros meus primos disseram, não podes ir para ali porque a nossa família é daqui. Portanto, há efetivamente esta tradição. Temos uma família que em Angola tem vários espaços, não só em Luanda. Kwanza Sul é muito forte, o espaço Kwanza Sul, o Oeste Benguela, alguns também de Malange, uma família muito espalhada. Então, Filomeno, podes concretizar um bocadinho mais a respeito à violência que existia no MPLA nos anos 75? Qual é a primeira violência? Houve vários aspectos. A violência, em primeiro lugar, o fuzilamento de alguns militantes do MPLA, nomeadamente do Souto Maior, porque havia efetivamente alguns comandos também do MPLA que faziam algumas prevaricações nos bairros, não é? O escopo da época era os partidos imporem-se do ponto de vista militar. Devemos ter atenção que no passado as pessoas defendiam a ideia que a expressão mais alta da luta de libertação nacional era a luta armada. Não era luta política, estranhamente, não é? Era luta armada e, portanto, cada movimento se queria impor, digamos, do ponto de vista militar. Houve alguns problemas de comandos do MPLA nos bairros que deu o pretexto para o fuzilamento do Souto Maior e dos seus companheiros. Isso a mando da estrutura do MPLA. MPLA. Portanto, o MPLA queria mostrar que era um movimento revolucionário. Queria mostrar que não fazia prevaricações e que, portanto... mas havia outras contradições internas, naturalmente. Filomeno, desculpa a interrupção. É que era importante, e é isso que o professor Paulo quer saber. O Filomeno está a falar para um público heterogêneo, que inclui gente muito jovem. Portanto, era importante concretizar. Alguns desses fuzilamentos que o Filomeno fala foram feitos em público. Por exemplo, eu era pequeno, e fomos mobilizados. Morava na Samba pequena, e fomos mobilizados para o Sambizanga, no campo da Revolução, assistir a fuzilamento do Souto Maior. Essas coisas eram feitas à luz do dia, e até crianças eram
Sim, eu Mas acho que estive lá. nada pode ser isso, exatamente. Sim. Eu estive lá. Depois, nas contradições internas que existiam no MPLA, a minha própria corrente começou a ser muito reprimida também, não é? Portanto, em outubro de 1975, Abel Fontes Pereira, por exemplo, estava preso, não é? Foi preso pelo MPLA. Ele era do MPLA, ele fazia parte do DOP, Departamento de Orientação Política, juntamente com Dilola. Dilola é um dos homens da luta de libertação nacional que mais tarde se suicidou, um dos cérebros mais valiosos que nós já tivemos aqui, economista e um grande político. Nas tricas internas do MPLA, naquela altura, houve algo que o Neto fez que foi muito interessante. Associava um jovem, alguém mais velho nos departamentos. Eu estava no Dome Nacional, Departamento de Organização de Massas, com o Pacavira, não é? O Abel Fontes Pereira, que também fazia parte do meu grupo, estava no Departamento de Orientação Política com o Dilola. E começou a ver as intrigas normais, pelo partido de intrigas, não é? Este jovem nunca foi à luta armada, nunca deu tiros e, portanto, está nesta posição. E com esta pressão, ele acabou de ir para um CIR. Para um CIR, acho que foi para Benguela. CIR. O CIR é um centro de instrução revolucionária, às vezes chamem-me atenção, porque é da linguagem que muitos jovens hoje não conhecem, é da história e a nossa história recente não está retratada. Infelizmente não está retratada. E ele foi para o Centro de Instrução Revolucionária. Nós já naquela altura, naquele período muito breve, também tínhamos criado um centro de estudos políticos com bastante material, portanto a juventude naquela altura já tinha muito acesso à informação, e quando ele vai para o CIR, ele também é professor no CIR, professor de política, e tem uma concepção mais abrangente da política, não é? As várias correntes políticas, as classes, etc. Mas teve pressão, dizia-se, bom, aqui no CIR temos é que ensinar apenas os discursos do Agostinho Neto. E a contradição que ele teve com a direção do CIR acabou por ir preso. O Abel Fontes Pereira depois é liberto na altura em que há a invasão sul-africana e acaba por morrer com o Cassange, com o comandante Cassange, um dos belíssimos comandantes que o MPLA tinha, e que aceitou defender, digamos, aquela população de Benguela perante a invasão sul-africana, e ele acabou por morrer. Outros, por exemplo, aqui em Luanda, todo aquele grupo que estava no Dome Nacional, Sirgado, Nogueira, Ovelha Airosa, foram todos presos. Ana Major foi presa. Portanto, começaram a prender toda uma corrente que defendia a democracia popular. Toda esta corrente que defendia esta democracia popular no seio do MPLA começou a ser reprimida, não é? E eu também defendia esta corrente. De modos que começamos a ser perseguidos. Começou a haver violência, eu demiti-me dos cargos por carta, não sei se foi a primeira demissão que houve no MPLA, e praticamente a última conversa que tive com o presidente Agostinho Neto foi exatamente questionar esta situação. Uma conversa pessoal com ele? Foi ao telefone. Foi ao telefone, na altura eu estava no Dome Nacional, na altura também estava na Comissão Diretiva de Luanda, o Reginaldo de Silva também estava lá, neste momento, nessa altura, e falei com ele pessoalmente, perguntando-nos como é que divergências que nós temos políticas, porque tínhamos divergências em termos de como conduzir a luta política naquela altura. Nós exigíamos muito que o MPLA, por exemplo, fizesse uma conferência nacional, porque o momento ultrapassou as bases políticas, o chamado programa mínimo e programa maior do MPLA. Precisávamos de refletir estrategicamente. Esta reunião nunca acontecia e nós emitíamos então o nosso ponto de vista estratégico. Isto criou contradição. E a forma de resolução é, como já existia no passado, a violência, não é? O problema que nós hoje temos no MPLA e o que atemoriza muita gente que conhece a história do MPLA é que as contradições que existem no MPLA são resolvidas na base da violência. De 74 a 77, toda a luta interna do MPLA foi no sentido de eliminar todas as tendências e ficar apenas um grupo, que era o grupo que nós considerávamos da direção central, Neto Lara, e o resto do birro político.
o resto foi tudo eliminado. Portanto, as tendências revoltativas foi eliminada, a revolta do leste foi eliminada, portanto nunca houve uma forma de resolver pacificamente as contradições, independentemente do tempo e do lugar. Depois, as correntes mais internas, os grupos, Grupo OCA, Grupo CAC, o MUSA mais tarde, que é o Movimento de Unidade Socialista, que surgiu no Soio através de um dirigente da Força Aérea, o André Lina, também desapareceu. A última corrente que desapareceu em 77 foi a de Nito Alves. Portanto, e se nós observarmos bem, durante esses 14 anos, o MPLA internamente teve uma luta pelo poder muito intensa e, portanto, toda esta direção tinha uma experiência muito forte de preservação de poder. Não é? E isto refletiu-se no pós-independência. Notemos que em 1974 haviam 3 divisões, que eu aqui referi. Portanto, havia a direção central, havia a tendência da revolta ativa, os intelectuais, que vem do apelo dos 19, e também havia a tendência da revolta do leste. Tentou-se em Lusaka encontrar conciliação dessas tendências, o Chipenda até foi eleito, mas depois o Neto, quando sentiu que tinha apoio do interior, o nosso apoio, o apoio dos ex-presos políticos e da corrente social muito ativa da juventude, baseou-se neste apoio, realizou a Interregional de setembro de 74 e afirmou a sua liderança. A partir daí, as outras tendências, a da revoltativa, foram todos presos, com exceção talvez do João Vieira Lopes, porque havia aí coisas históricas. Não é? João Vieira Lopes foi a única pessoa que defendeu em tribunal o Neto em Portugal. Ele já tinha sido preso primeiro, foi preso primeiro com o Neto foi preso depois, defendeu e provavelmente este deverá ter sido o fator, porque não foi preso naquela altura, e também o Joaquim Pinto de Andrade, que apenas foi detido, mas não chegou a ser preso. Foi detido? O Joaquim detido, foi ouvido na polícia. Foi privado da sua... Exatamente. Eu, na altura, já estava em Portugal, inclusive, logo soube na notícia, lancei a notícia de que ele teria sido preso, depois entrei em contato telefónico com ele, disse, só fui detido, é o termo técnico, mas fizeste bem, quando estamos num ambiente de repressão, logo que há um alerta, não se pode perder tempo, não é? E fiz isso. Os outros todos, Gentil Viana, um homem extraordinário, que tinha sido conselheiro do Neto, um teórico muito importante da nossa luta de libertação, foi preso, torturado, perdeu o olho. O Adolfo Maria ficou num buraco até sair de Angola, não é? Os outros todos, Videira e outros, foram todos presos. Não é? O Justino Pinto de Andrade... Justino Pinto de Andrade, mais uma vez... voltou a ser preso, já tinha sido preso do tempo colonial, porque ele também subscreveu este apelo dos 19. Então, quer dizer, é sempre uma luta, né, de derrubo de tudo aquilo que se considera inimigos internos. Não há capacidade de diálogo. Espero que desta vez, com o ambiente um pouco mais aberto que nós temos, com o escrutínio popular que também existe, que esta condição particular objetiva ajude para que as contradições tenham outro caminho e que não haja, digamos, a supressão de outras correntes pela via da violência, não é? Ok, vamos abrir o diálogo, não é? Sim, também com certeza. Doutor Filomeno, só para precisar, quando fala em contradições, está a falar em contradições ideológicas ou de natureza meramente organizativa, operacional? Estas contradições que estiveram na base de toda essa violência que nós conhecemos, a história do MPLA, foram essencialmente contradições ideológicas, não é? Ou nem por isso? Sim, mais contradições políticas dos caminhos que se deviam, digamos, seguir, não é? E dos métodos de ação. Por exemplo, a Revoltativa achava que havia muito presidencialismo, não é? E que não se dava verdadeiramente voz às bases e, portanto, não havia emergência de uma democracia interna
no MPLA, não é? Que havia afirmação de um grupo e este grupo dominava tudo. Eles estavam contra isto. Tipo, excessivo presidencialismo, né? Exatamente. Presença no líder central. Presença do líder central. E, portanto, quando o líder está, as coisas acontecem. Quando o líder está, as coisas não acontecem. E que eles achavam que os problemas de ausência do progresso da luta se devia, efetivamente, ao facto de que as bases não eram ouvidas e que, portanto, não participavam também nas decisões, não é? E, portanto, estes caminhos, as contradições iniciais do tempo de Neto Viriato são contradições ligadas a influências externas, por exemplo. O Viriato considerava que o Neto tinha algumas influências externas e considerava que não tinha um projeto revolucionário sério. Considerava que havia muita gente que estava ali de forma oportunista e que quando as coisas virassem, portanto, Angola não ia seguir um caminho revolucionário e isso criou contradições. E depois houve mesmo contradições, digamos, de personalidade. Houve uma altura que o Neto afirmou muito claramente: com este senhor eu não trabalho. O ideal, naquela altura, que parecia o MPLA, seria o Neto ser presidente e o Viriato da Cruz ter a máquina. No nosso tempo, já temos outro tipo de contradições. Nós, por exemplo, éramos uma corrente que puxávamos muito pelo movimento social. Muito pelo movimento social, muito pela organização de base. Isto retira um pouco, digamos, o chão a todos aqueles que têm uma atitude política de comando, não é? De manobra. Porque estás a pôr todo mundo a discutir, estás a pôr todo mundo a organizar, estás a empoderar, digamos, as pessoas, as comunidades. E, portanto, tivemos sérias contradições com o MPLA a este respeito, não é? Okay. Na conduta, por exemplo, para dar um exemplo muito particular, nós tínhamos aquilo que nós lançamos naquela altura, as comissões populares de bairro. Elas surgem num contexto em que, inclusive, as grandes direções dos movimentos de libertação não tinham entrado em Angola. Foi uma leitura da situação, porque nós queríamos todos forçar para que não existissem manobras coloniais para fazer federalismos ou para impedir uma independência completa e total. Dentro deste plano, a organização popular era importante. E nós percebemos que, organizando as comunidades, os novos projetos que deveriam ser implementados nos bairros, nas comunidades, deveriam ter o ponto de vista das comunidades. O ponto de vista das comunidades. E trabalhamos neste sentido. Bom, qual era o problema que eu tinha no Dom Nacional? Enquanto que eu defendia esta ideia, o que significa que o militante do MPLA, que se quiser ser líder de uma comunidade, deve ser eleito na comunidade, o meu parceiro, para que virem a direção do MPLA, defendiam que não. O indivíduo do MPLA, por ser do MPLA, tem que ser o chefe. Não é assim. É assim, isto não dá. Portanto, ele tem que ser, digamos, eleito, não é? Para poder desempenhar bem o seu próprio trabalho. E para isto, ele tem que ganhar as pessoas, não é? Ele tem que ter uma forma de estar, de ser, de se interessar pelos assuntos da comunidade. Porque naquela altura nós conseguimos que as entidades coloniais não realizassem projetos nos museus, nos bairros, sem o nosso consentimento. E isto bateu certo, não é? Ajudou muito a auto-organização das próprias comunidades. Então essas contradições foram evoluindo. O problema é que naquela altura tínhamos uma juventude extremamente instruída, muito atenta às questões políticas, muito conhecedora também da situação real do país, e infelizmente aqueles que saíram nos anos 50 perderam um bocado a evolução da Angola, não dominavam e ficaram com muito medo daquela juventude. E então achavam que estávamos todos ali só para lutar pelo poder, porque eles vinham com esta tradição de luta pelo poder. E isto fez com que, criasse um plano para estigmatizar tudo isto. Quem obedece às ordens fica, quem não obedece sai. Portanto, esse tipo de contradições, com certeza, David, que
David Boia. Ok, bom dia, Dr. Filomeno, muito prazer. Oi, como está? Tudo bem, doutor. Tenho uma questão, talvez mais que nos traz mais para aqui, não é? Mais para os últimos tempos. Talvez seja uma dupla questão. Tem a ver com o seguinte: esse todo o trajeto de luta, não é? E o Paulo, curiosamente, começa a conversa a situar o Dr. Filomeno fazendo parte de uma certa elite do MPLA, a elite do país, se também podemos dizer, e talvez isso nos faça facilmente compreender, por exemplo, quando o doutor sai, não é? Vai a Portugal, há de certeza lá uma estrutura que o acolhe, não é? Em Portugal, e vai fazendo a sua luta. Como é que o doutor vê a luta que é feita hoje por os jovens, não é? Que não tem essa estrutura familiar, não é? Não tem essa estrutura de apoio? Estou aqui a lembrar os gangsters, etc. Alguns estão presos hoje, atualmente são uma espécie de presos políticos, não é? Como é que o doutor vê a possibilidade de uma luta de hoje, não é? Desses jovens de hoje que não têm essa estrutura, uma estrutura familiar, uma rede, não é? Que os possa suportar. Isso é, acha que a ausência dessa rede, que impacto é que acha que a ausência dessa rede terá na luta de hoje? Por outro lado, ainda nessa questão da luta contra esse regime que nós consideramos pelo menos autoritário, como é que o doutor acha que ele atualmente pode ser vencido? Bom, em relação à primeira questão, eu fazia parte aqui de um grupo que tinha alguns amigos também em Portugal. Não era muita questão familiar, que esta não foi relevante. Nós tínhamos algumas correntes em Portugal, como, por exemplo, a União Democrática e Popular, que tinha relações connosco, não é? E isto foi também importante na minha estada lá. O meu papel em Portugal, em primeiro lugar, a minha primeira missão era contribuir para libertar os meus companheiros que, entretanto, foram presos aqui, não é? Bonavena foi preso, toda aquela corrente do SCAC e outros foram todos presos. Bonavena até não era, mas temos outras pessoas, refiro-me a Bonavena porque ele agora estamos juntos, mas também foi preso, fazia parte da corrente, embora não fizesse parte da organização, os comitês Amigo Cabral, que nós tínhamos na hora. E, portanto, este apoio que nós tivemos ali foi importante para montar também todo o sistema de suporte, não é? Porque o movimento continuou aqui, ainda ativo. Por exemplo, nós tínhamos aqui o Costa e Silva, para dar um exemplo, o Costa e Silva, o indivíduo que fez o plano de recuperação de Portugal, nasceu no BIE, fazia parte da nossa corrente, eu tive que sair, ele ficou e... foi ministro no governo de António Costa. Exatamente. Ele ficou, nós temos, o Nicolau Santos, que hoje é o homem da RTP, foi desta corrente também, não é? Então, nós tínhamos ali uma juventude extraordinária naquela altura. Olha, o Matadi, que também foi Matadi, pois, exatamente, não é? O Lira Bravo, quer dizer, pronto, era uma juventude que eu considero fantástica, extraordinária, mas que fomos todos destruídos. Então nós tínhamos esses laços, e esses laços foram importantes para apoiar aqui os nossos companheiros, foram eles que me forneceram toda a rede democrática, digamos, em Portugal para fazer esta luta. Eu, por exemplo, o grupo que lá estava, eu e outros, Jorge Silva e outros, nós conseguimos contactar todos aqueles que estiveram em Aljube com o Agostinho Neto nas prisões, não é? Que eram do Partido Comunista Português. Destaco aqui a advogada Alcina Bastos, uma senhora extraordinária.
que subscreveram vários abaixo-assinados solicitando a libertação dos companheiros, não é? E diziam claramente, Neto, nós também fomos jovens, também éramos rebeldes naquela altura, é natural que esta juventude tenha também a sua rebeldia, mas não haviam. Tivemos outros apoios para a nossa luta. Frei Bento Domingues, um intelectual da Igreja Católica, muito amigo, sim, muito amigo, exatamente, muito amigo do Joaquim Pinto de Andrade, o próprio advogado do Joaquim Pinto de Andrade. Portanto, criamos uma corrente. Trabalhei muito com a imprensa portuguesa naquela altura para poder pôr as questões de Angola e, portanto, conseguimos sempre ter uma posição ativa, com base nestes pequenos apoios que nós tínhamos. Lembra-me, por exemplo, do responsável da Gulbenkian, que também apoiou esta luta. Estou agora a esquecer-me do nome dele, mas muita gente, muitos democratas portugueses naquela altura apoiaram a libertação dos presos políticos, que era, digamos, a luta mais importante. Depois também trabalhamos muito nas comunidades africanas, né? Acabou de morrer agora o Dududa, o Inocêncio, que também foi jornalista em Cabo Verde. Trabalhamos muito nas questões das comunidades lá. Portanto, o problema é perspectiva política, né? Portanto, nós estamos fora, sabemos que a luta deve continuar aqui, eu continuo sempre ligado ao país, não é? Eu já apanhei 27 de maio, inclusive, fora de Angola, porque eu saí em finais de 75 dias antes da independência nacional. Então, o que é importante, e nós, por exemplo, esses jovens que têm saído, não é? Nós temos oferecido as nossas redes de apoio. Nito Alves esteve lá, foi apoiado por essas redes de apoio que nós conseguimos ter no passado. Esse já, o Nito Alves de agora. O Nito Alves de agora. Sim, de agora. Ah, sim, só para situar, né? Porque o Nito Alves daquela altura. O Nito Alves de agora. Portanto, todos esses jovens que saem, as redes que ainda temos lá, o Cedric Carvalho, que está ali, está no exterior, também apoiado por redes que é apoio multiforme, tudo aquilo que a gente consegue, a gente liga. Portanto, esse problema coloca-se um bocado assim, tudo aquilo que a gente puder apoiar neste movimento jovem, naturalmente que nós apoiamos. Precisa ter perspectiva política e ter persistência, não é? Porque, pronto, o movimento cívico também tem os seus problemas, as suas contradições, as suas intenções, tem as coisas novas, né? Nós vivemos naquele tempo em que não tínhamos um exacerbado protagonismo, porque fazíamos política na clandestinidade, começámos a fazer política na clandestinidade. Hoje a política é o Facebook, há muito protagonismo, as pessoas mostram-se demasiado, e então é um bocado diferente a maneira como encara, são as coisas da época, né, que nós temos. Então, agora, quanto ao regime autoritário, é preciso ver que nós estamos num regime autoritário extremamente sofisticado, não é? Sei lá, no tempo colonial nós sabíamos que as reuniões tinham que ser clandestinas, tínhamos que ser ali fechados. No tempo do Partido Único também sabíamos que não tínhamos que ter debate, as pessoas falavam nas suas famílias, lamentavam-se, toda a gente tinha medo. Hoje em dia, o regime é autoritário, mas há estas aberturas de estarmos aqui a conversar. Isto torna as coisas um pouco mais sofisticadas e ilusórias. As pessoas pensam que têm toda a liberdade, afinal estão a ser monitoradas, estão a ser escrutinadas, estão a ser vistas e depois montam-se estratégias subreptícias de combate. E então a contraofensiva fica também muito difícil se a gente não perceber essas nuances do atual sistema. Há uma abertura do ponto de vista das leis. As leis são diferentes, as leis permitem que os cidadãos falem, têm liberdade de expressão, têm liberdade de reunião, têm a liberdade de manifestação. Depois tem outras coisas que contornam tudo isto. É como se diz, né? A Constituição diz todo o povo está liberto. E depois as leis dizem, mas não está aqui. E depois vem a prática que ainda
agudiza ainda mais isto, não é? Portanto, nós temos confrontado com este regime que nós consideramos que é um regime autocrático, né? No fim do dia quem manda é um, quem decide é um, as estruturas de oportunidades é para um, não é? E todos os outros andam aqui num certo folclore. Isto é complicado e cada vez mais o que vai conduzir a resolução disso é as contradições que cito na estrutura, na base, não é? O povo está cada vez mais desesperado, há fome, as aspirações que as pessoas têm, que em regimes como os nossos, nós temos organizações intermédias, que são partidos políticos, sociedade civil, que acolhem os problemas das pessoas e que transmitem o poder, dialogam com o poder e tentam consertar as coisas. Quando estas organizações são desqualificadas, começa-se a ver o confronto direto entre povo e poder. E provavelmente é isto, é desta contradição que vai haver alguma solução, o que é absolutamente desagradável, mas os instrumentos formais que a democracia cria não estão sendo operacionais. Não estão sendo operacionais. Portanto, os partidos políticos não estão a ser operacionais. Vamos ver o caso das eleições. As pessoas dizem, eu não me vou revoltar, há um mecanismo em que eu posso depositar o meu voto e sei que o meu voto vai ser efetivo. Quem ganhar vai governar de acordo com a grande maioria. O que é que acontece? Se acontecer uma fraude, acontece uma fraude eleitoral, toda esta esperança que as pessoas depositavam no mecanismo democrático que existe desaparece. Não é? E as pessoas começam a desqualificar a própria democracia. E, portanto, a possibilidade de confronto é cada vez mais visualizada. Eu percebo nas suas palavras, doutor, que o que lhe parece é que o caminho institucional para a transição é muito mais complicado, é muito mais difícil. Está fechado. O caminho democrático. Está fechado. Não é possível. Está fechado porque nós estamos numa sociedade capturada, não é? Em que as condições objetivas de vida democráticas estão capturadas. As instituições não são verdadeiramente democráticas. Nós ainda funcionamos como se fosse no tempo do Partido Único, apesar de estarmos com uma Constituição que nos dá uma abrangência diferente. A relação entre instituições e cidadãos não é uma relação saudável, não é? Porque o militante coloca-se no meio e o militante tem preponderância, não é? Portanto, isto deturpa toda uma relação democrática natural que devia existir, digamos, com as instituições. Portanto, nós não estamos numa situação de instituições verdadeiramente democráticas, isto dificulta a solução pela via política das coisas, não é? Até dificulta a economia, porque as instituições políticas formatam também o modelo económico. Por outro lado, as instituições particulares que trabalham com a questão eleitoral estão completamente capturadas, não é? Tribunal Constitucional está capturado, Comissão Nacional Eleitoral está capturado e, portanto, obedecem a ordens do poder político. A vontade popular, não é? Que devia determinar quem ganha, não é possível que isto aconteça. A menos que haja uma reforma da CNE e uma reforma do Tribunal Constitucional que garantam a imparcialidade nos atos, nota-se, com base nesta análise, que a alternância democrática desta forma não pode acontecer mesmo. Doutor Filomeno. O Bloco Democrático foi dizer isto ao Tribunal Constitucional de maneira muito lapidar, não é? Como é que é possível, num país, um partido ter tido 81%, depois 71%, depois 61%, depois 51%, isto só com determinação política. E Doutor Filomeno, faz favor, peço desculpa. Só aproveitar aqui a questão da transição e voltando na conversa anterior, mais daquele percurso histórico, eu tenho alguma curiosidade que é, uma coisa é naturalmente o indivíduo do MPLA, não é? E que faz a luta interna, não é? Depois vai para fora da clandestinidade e continua a lutar, não é? Mas depois há um passo que vocês deram, não é? Que é esse salto para fazer isso com a UNITA, não é? Esse rival histórico do MPLA.
não é? Como é que foi, assim, até psicologicamente, não é? Eu sei, assim, de ouvir que já em 2000, nas primeiras eleições, não é? 2008, eventualmente o FPD era o partido, né? Por acaso foi a única vez que votei foi em 2008 e votei no FPD, nunca não voltei a votar. Mas naquele Infelizmente, o voto foi dado, mas se calhar não contaram. é provável. Sim, mas parece-me que naquela altura era mais para o FPD, eventualmente muito mais difícil fazer o acordo que vieram fazer com a UNITA, não é? Portanto, a minha questão, a minha curiosidade é, a partir de que momento é que vocês consideraram que realmente sem esse passo, esse acordo com a UNITA seria quase inviável à oposição, não é? E se não foi difícil mesmo entre vocês, com todo esse peso histórico, dar esse passo? Bom, aqui algumas circunstâncias que Filomeno, querem... por amor, é só um segundo, é só um segundo. Paulo, Sim, nós tínhamos um guião. Parece-me sim. que essa questão que o Boi coloca é mais lá para frente. Sim, porque Ou nós também estou estamos a ver equivocado? a hora, estamos a ver a hora e estamos a, quer dizer, algumas pessoas estão interligadas, não é? Mas estamos a seguir porque isto esta pergunta vem com percurso, não é? Tipo, a sua militância histórica no MPLA e depois como é que dão este salto em relação a estas coligações. Mas sim, há aí uma ruptura, mas acho que o Flamengo poderá fazer a ligação entre a primeira parte e esta outra. Sim, sim. Pois. Há vários fatores, não é? Para poder responder às questões que o Boi colocou. O primeiro fator é a experiência que nós tivemos nas prisões. A experiência das prisões foi importante para a nossa corrente também perceber o fenómeno nacionalista, porque nas prisões nós tínhamos pessoas da UNITA, tínhamos pessoas da FNLA, tínhamos pessoas de outras correntes, tínhamos até cidadãos que só pelo facto de terem uma trica com alguém eram acusados de pró-imperialistas e na prisão até perguntavam aos nossos colegas, mas o que é isto? Eu estou preso por ser pró-imperialista, o que é isto de imperialismo? Nós chegamos a este ponto aqui em Angola, não é? Então, este aprendizado da nossa corrente das prisões foi muito importante. Quando nós formamos a Frente para a Democracia, a preocupação fundamental era a confluência de várias correntes ideológicas num ponto na democracia. Como é que nós podíamos contribuir para a democratização de Angola? Por isso é que criamos a Frente para a Democracia, depois temos feito uma boa reflexão, a nossa corrente, juntamos a outras correntes do nosso percurso. Angola tem várias contradições, não é? Nós temos desde contradições nacionais que não estão resolvidas, há contradições sociais, contradições classistas, contradições étnicas, contradições raciais. Portanto, o intricado regionais também. É o intricado de contradições. A arte política tem que perceber num dado momento como é que se entrelaçam todas essas contradições e qual é o caminho que tem que seguir. Nós, quando trabalhamos na Associação Cívica de Angola, tivemos várias preocupações. Uma delas era a paz, e, portanto, lutávamos para que a guerra acabasse em Angola. Outra preocupação era os direitos humanos, outra preocupação era a democratização do país. Nós tínhamos vários vetores, digamos, de trabalho. Na questão da paz, nós éramos claros, na guerra fratricida nós não participamos e devo dizer-vos que quando se criou o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, a única força política que não aceitou ir para o governo fomos nós, a FPD, porque nós não aceitávamos nem estar do lado do governo, nem estar do lado da UNITA, nesta guerra. Portanto, a guerra, o nosso papel era contribuir para o fim desta guerra. Por consequência, naquela conjuntura em que nós tínhamos a UNITA nesta circunstância, nós não podíamos estabelecer qualquer tipo de relação em termos de aliança. A nossa preocupação, por exemplo, em 1992, foi criar, face à bipolarização que tinha uma característica militar,
foi criar um polo civilista. E é aí que nós integramos a Comissão Nacional da Oposição, com todos os outros partidos que não eram partidos que estavam na luta armada. Nós queríamos eliminar esta contradição. Angola precisava desta reconciliação para pavimentar o seu futuro e, portanto, nestas condições, a ligação, digamos, com a UNITA não existia. Agora, o que nós sempre nos recusamos era de entender que a UNITA, porque está a lutar contra o regime do MPLA, deveriam ser desqualificados como angolanos. Não, isto nós nunca entramos neste jogo e precisamos sempre de encontrar as razões da guerra. Nós tínhamos também as nossas análises sobre isso e eliminar este fator, porque sabíamos que sem o fim da guerra nada mais podia ser feito. Eliminada esta questão, a UNITA hoje é um partido civil, é um partido que se situa, digamos, na área também do combate, digamos, pela democracia. Podemos considerar que até 1992 todo aquele combate, quer da guerra, quer também das correntes civilistas que existiram e que combateram, criaram um resultado: a abertura organizacional, o multipartidarismo. Mas ainda não produzimos efetivamente a democracia no país, é a nossa tese. Temos que lutar por ela, não é? E nesse combate por ela, nós estamos a perceber que a UNITA tem uma posição que nos permite reforçar, não é? Este combate, então, pela conquista das instituições democráticas. E é que se explica esta questão da nossa aliança neste momento com a UNITA. Nós fomos sempre um partido que tentámos várias vezes fazer coligações, alianças, porque é preciso resolver o problema fundamental. E hoje o problema fundamental é efetivamente, do ponto de vista político, é o MPLA. Nós temos dito, e eu em particular tenho dito, que do ponto de vista do dever histórico, do ponto de vista das aspirações que todos nós temos, quem está na oposição é o MPLA. O MPLA não quer, efetivamente, a democracia. E, portanto, é isto que nós temos que vencer. Temos que criar uma muralha forte, não é? Para vencer isto. Naturalmente, nós, Bloco, sempre preocupados para que no futuro não se crie uma situação idêntica, não se crie um novo partido de Estado, não é? Mas, neste momento, nós precisamos estar todos agregados, todos aqueles que querem a mudança. Defendemos que devemos estar todos agregados. Se isto for possível, será o melhor para Angola. Doutor Filomeno, eu vou fazer uma pergunta aparentemente ridícula, talvez a encerrar... Graça, o som cortado, Graça. Mulada, por favor, permita-me só. Mulada, está a ouvir-me? Podes dizer, Graça, podes dizer. Por favor, antes de colocar a tua pergunta, permita-me só que faça uma pergunta aí rapidinha ao Filomeno. Filomeno, como o Paulo disse no início, portanto, nós estamos hoje a inaugurar contigo um formato de conversa novo aqui, portanto, este é o primeiro passo. E nós tínhamos desenhado um tempo para essa conversa. E por causa digamos, do feedback que estamos a receber no YouTube, muito provavelmente não vamos conseguir esgotar todos os temas. Então, o que eu pergunto ao Filomeno é que tu estaria disposto a regressar aqui na próxima semana para esgotarmos? Nós temos que ir ao Willa esta semana, onde temos umas jornadas com as comunidades. Os deputados do grupo parlamentar da UNITA, que é no fundo da FPU, vão estar com aquela regra antiga dos escuteiros, as regras dos 3 juntos. Viver junto, comer junto, dormir junto com as comunidades, não é? E nós vamos trabalhar na Willa até terça-feira da próxima semana, creio eu. Mas na semana a seguir podemos, sim, ter este debate. Vamos ter algum encontro parlamentar do Bloco, mas há espaço. A próxima semana não, mas na semana a seguir podemos ter este espaço. Se for possível, nós estaremos sempre disponíveis, com certeza. Muito bem. Graça, podemos, então? Eu acho que sim, podemos sem correr muito. Sim.
Ok, a questão é a seguinte, Dr. Filomeno. Quem o ouviu ficou com a impressão de que o Dr. Filomeno não acredita que seja possível uma transição pela via democrática. Quando diz, nomeadamente, que tudo está capturado, tudo está capturado, tudo está capturado. A pergunta até parece um bocado ridícula. A questão que se coloca é, então, qual é a utilidade dos partidos políticos, então? O que é que os partidos políticos estão... Qual é o papel dos partidos políticos nisso tudo? Se uma figura como o Dr. Filomeno pensa que pela via democrática não é possível porque está tudo capturado, então perguntamos, então qual é o papel dos partidos políticos? O que é que os partidos andam a fazer? Bom, a via democrática não se esgota na via eleitoral. A via eleitoral é um aspecto. Há também aquilo que nós consideramos ser a pressão democrática, não é? E nós temos o livro que levou os jovens à prisão, que mostra que há cerca de 121 formas. O que eu digo é que... Mas o regime tem um entendimento diferente, não é? Tudo que não passa pelo mecanismo eleitoral, sim, em princípio... Mas isto é que é a luta. E, em primeiro lugar, nós temos que aproveitar todos os espaços de luta. Se temos esse espaço de luta em que podemos continuamente chamar a atenção, que podemos projetar o nosso futuro, nós devemos aproveitá-lo, que é aquilo dos partidos políticos. É evidente que temos que ter... da mesma maneira que o poder quer fazer a sua manutenção, não é? Perante as dificuldades que se têm, também percebemos que há uma certa oposição que quer fazer a sua manutenção. Eu acho que o adversário é muito forte, então vão-me adaptar às circunstâncias. Agora, o que nós dizemos é que esta via eleitoral é sempre chumbada por estas instituições, a menos que tenhamos força, e devemos fazer esse esforço, de alterar a Comissão Nacional Eleitoral, de alterar a composição do Tribunal. Devemos fazer esse esforço, faz parte da luta. A luta tem estes caminhos, não é? Mas há outras formas de pressão, não é? E o que poderá acontecer em um dos cenários é que perante uma nova fraude eleitoral haja pressão democrática. Pressão democrática. É perfeitamente legítima. Se existir uma greve para que haja reposição da verdade... Pode traduzir a expressão pressão democrática, doutor? É todo o conjunto de mecanismos que nós temos democraticamente, portanto, sem o recurso, digamos, a qualquer tipo de violência armada, não é? Nós temos greves, nós temos boicotes, nós temos paralisações, portanto, as pessoas, nestas circunstâncias, recorremos muitas vezes a esses processos, e isto é natural. Nós já vivemos em 74, 75, aquilo que se chama um fluxo revolucionário. Depende um bocado das circunstâncias em que o povo estiver, não é? Um fluxo revolucionário é um momento em que todos nós visualizamos que uma mudança tem que ser operada e lutamos por ela, não é? E, portanto, essas questões, estas formas de luta, os boicotes, a não cooperação governamental, etc., são formas que começam a ser naturais, a surgir, digamos, num contexto, e isto é democrático, não deixa de ser democrático, não é? Só que não é pela via estritamente da crença nas instituições, não é? Porque a grande experiência de 2022 foi generalizar e vulgarizar efetivamente a ideia de que estas instituições não são credíveis do ponto de vista prático. E isto pode levar a duas coisas: as pessoas não entrarem mais em processos eleitorais, e isto nós queremos evitar a todo custo, porque queremos uma transição racional. Uma transição racional é aquela em que as pessoas se pronunciam e dizem: nós queremos a transição assim. Então, em primeiro lugar, é preciso ter a legitimidade desta transição, não é? Das pessoas depositarem o voto num grupo, que seja um grupo, digamos, vencedor, e depois utilizarem todos os processos de pressão democrática para que esta verdade seja afirmada na prática. Portanto, não devemos desistir. Filomeno, outra pergunta que tem a ver com, pronto, o tempo é pouco, mas a gente vai tentar sintetizar também, não é? Quer nas perguntas, quer nas respostas, que tem a ver com, por exemplo, você falou de Agostinho Neto, não é? Quando mostrou que aquele não era o caminho certo,
você lidou também com José Eduardo dos Santos, digamos assim, enquanto grupo, né? Enquanto partido, aliança, etc. Tiveram que lidar com o grupo de José Eduardo dos Santos e também, evidentemente, agora com o de João Lourenço. Há uma estrutura que se mantém, não é? Que é o MPLA, com a sua estrutura e a sua compreensão do que é o poder, do que é a sociedade, do que é o Estado, etc. Mantém. Mas há nuances, não é? A compreensão do Agostinho Neto naquele contexto era uma, a do José Eduardo se calhar era outra, inclusive com as suas prioridades, objetivos políticos práticos, e de João Lourenço também. Enquanto força opositora, é verdade que as estratégias eram diferentes, mas sobretudo nestas duas últimas, você vê diferenças substanciais, assim, no modo de articular a oposição, lidando com dois representantes de um único sistema autoritário, ou seja, dificuldades, havia mais brechas num e no outro, mais facilidades ou menos. A análise fundamental que eu faço sobre isso e que nós no blog fazemos é que o MPLA tem uma preocupação central, poder. E esta é que é a questão central. Independentemente de ter a cor verde, azul, amarela, declarar-se socialista, capitalista selvagem, capitalismo liberal, declarar-se apoiante do Bloco Leste ou do Bloco Ocidental, tem... Ou de Biden. Tem, o seu centro é poder. Poder, não é? Pode ser transvestido de várias formas. As personalidades que lideram o MPLA assumem particularidades em função das condições objetivas, não é? Mas a preocupação é como preservar o poder. No tempo, o Agostinho Neto viveu em dois tempos diferenciados. Viveu o tempo da luta armada, onde nas lutas internas tinha um bom pretexto. Nós estamos a viver uma situação capital, uma situação de vida ou de morte. Quem entra em contradição também pode ser morto, não é? E assim houve pessoas que, naturalmente, naquele contexto, desapareceram, não é? E ficava quase legítimo, porque estamos numa situação muito complicada. Depois, o Agostinho Neto encarou a questão da independência, onde houve várias contradições, vários apetites em função, digamos, desta independência, várias correntes, mas ele manteve sempre a situação de como é que eu posso, digamos, ligar com as tendências. O que é que aconteceu? Ele jogou muito a sua personalidade nas duas correntes que vinham da luta armada, a questão da revolta ativa e a revolta de leste, jogou a sua personalidade, percebeu que tinha um apoio do interior, como aqui já expliquei, não é? Foi uma pessoa tática, apoiou-se nos grupos para bater outros grupos. Apoiou-se, por exemplo, também no grupo de Nito Alves para fazer desaparecer o grupo de Escaque e depois eliminou o grupo do Nito Alves. Portanto, o GES entra numa conjuntura já diferente, numa conjuntura, em primeiro lugar, de manter a condução da guerra e, portanto, preservação e da afirmação do Partido Único, dentro da filosofia política que tinham, uma filosofia não liberal, uma filosofia de não convivência entre vários partidos, e, portanto, da afirmação só de um partido e todos estarem dentro do pensamento único, e não haver diferenciações, e ele teve que lidar, numa primeira fase, com esta situação, numa segunda fase, teve que lidar com o multipartidarismo, e aí teve que ser, naturalmente, um artista em que tem que jogar muito com fatores de corrupção e outros fatores de compra de partidos, de influência de partidos, maior habilidade política. Aí precisou de maior habilidade política. Depois temos agora este último período em que já não apanha nenhuma transição. Portanto, apanha já um regime multipartidário. O que é preciso é preservar, neste contexto, o poder. Como dominar toda esta máquina num contexto em que você tem uma Constituição aberta, em que te diz que os poderes são separados, não é? E isto
faz com que, por exemplo, uma segurança de Estado tenha uma relevância extraordinária, porque é ela que, por baixo, manipula tudo, junta os poderes, etc. Faz as chantagens em relação aos outros poderes e, portanto, não permite que a personalidade de outros poderes surja. Portanto, as condições objetivas é que, de uma forma ou de outra, alteram o posicionamento ou a personalidade dos líderes. Mas a questão essencial é sempre como preservar o poder. Agora, estamos num contexto em que o poder é um poder que deveria depender das pessoas, deveria depender do voto, não é? E isto faz por si cair a teoria de uma preservação do poder a todo custo, não é? O poder hoje, pela maneira como o poder, a Constituição está configurada, e como nós depois vamos entender, porque nos transmite isto, é que o poder depende do voto popular e não depende de uma vanguarda qualquer. Então, o presidente João Lourenço quer tentar preservar este poder neste contexto, e é só isso que altera as personalidades. Uma pergunta, professor, doutor. Sim, uma pergunta, se rápida mesmo, não é? É mais dar alguma inteligibilidade, alguma compreensão no seguinte facto, que a mim sempre me causou alguma dificuldade de compreensão, talvez sejam por causa das nossas... O doutor já falava das contradições, né? E essas contradições não são apenas no MPLA ou nos partidos, mas também na maneira como se lida com essa estrutura, não é? Que é, por exemplo, nós sabemos pela literatura, não é? Que uma das grandes estratégias do MPLA, enquanto havia muito dinheiro, era a cooptação, não é? Isso é, eu olho para o doutor Filomeno, julgo tem família, não é? Que durante toda essa luta teve que educar os seus filhos, não é? Teve que comer, teve que não sei o quê. E essa coisa num país como o nosso tem que ser feito dentro da estrutura do próprio regime, não é? A pessoa tem que trabalhar, tem que não sei o quê. Como é que vê isso, doutor? Como é que nós podemos, não é, fazer uma luta contra uma estrutura em que a nossa sobrevivência material também está ligada a essa, de certa forma, a essa estrutura? Bom, nós temos que ser cidadãos e temos que ser coerentes, e mais. E é uma coisa que muita juventude não percebeu. Nós temos que saber sofrer pelas nossas convicções. Temos que saber sofrer. Não temos outra hipótese. E temos que correr riscos, não é? Agora, também temos que nos preparar. Eu tive a sorte, o meu pai preparou-me, deu-me valores, por um lado, deu-me instrumentos de trabalho. Eu sei trabalhar. Saber trabalhar significa, se eu tiver que engraxar sapatos, vou saber engraxar bem os sapatos. Vou saber ser bom ali e saber trabalhar. E isto é fundamental. Isto é fundamental, termos um sistema de valores, não é? E sabermos trabalhar e termos convicções e sabemos que temos riscos nessas convicções. O pior que há, e eu ouvi a filha do Che Guevara na Inglaterra dizer: o meu pai morreu pelas suas convicções, mas há outros que morrem de maneira inocente, e isto é pior do que morrer pelas suas convicções. Naturalmente que ao longo de todo este tempo já tive várias provações, né? Tive várias provações, é evidente que, olha, por exemplo, eu cheguei em 1900 para questões de percurso, em 1986, definitivamente aqui Angola, e havia, naturalmente, do poder político, a ideia de que eu podia ser assimilável, não é? Eu fui trabalhar para o CEF, saneamento, estava na Sonangol, e fui trabalhar também para o CEF, que é o Programa de Saneamento Económico e Financeiro, dirigido pelo Zé Cerqueira. Era Estado, fiz algumas interrogações, mas depois colaborei. Entretanto, depois havia o 3º Congresso Extraordinário do MPLA e convidaram-me para fazer as teses do setor produtivo neste congresso. E nessa altura eu recusei, não é? Nessa altura não tinha viatura, tinha uma casa atribuída pela Sonangol, pronto, eu não ter. Portanto, era a situação, estávamos em 1987, né? Era nesta situação. E
há um dia que um dos meus chefes entrega-me um conjunto de documentos e convoca-me, o MPLA convocava-me para isto, integrando num grupo de setor produtivo. Eu li aquilo, fiz uma carta dizendo que não me considerava integrado em nenhum subgrupo de trabalho, porque não tinha tido nenhum contacto prévio. Eu não era militante do MPLA, eu não podia, digamos, ser convocado na minha ideia pelo MPLA. Era partido único, né? E no dia seguinte, quando chego ao meu gabinete, encontro uma convocatória do MPLA para me explicarem a integração dos quadros nacionais no processo de elaboração destas teses. Eu fui a pé até ao prédio do MPLA, falar com o indivíduo do setor operativo, Barradas, que me explicou que as coisas eram diferentes, etc. Mas eu afirmei muito claramente ali que não tinha nem disposição, nem disponibilidade, não acreditava naquelas teses. Não ia trabalhar tecnicamente numas teses que eu não acreditava em todo o ambiente político. Fui muito claro sobre isso. Bom, houve um pânico na Sonangol, porque disseram, mas queres ir preso, etc. Porque, pronto, a tradição, e eu percebi muito bem o que é que significava, digamos, a intelectualidade angolana. Comecei a perceber, quando trabalhei no CEF, a falta de coragem e de afirmação que as pessoas tinham de pôr as suas posições. Você aprendeu na escola que 2 vezes 2 é 4. Mas o indivíduo do partido chega e diz, do partido da MPLA chega naquela contexto e não, é 5. Porque 2 vezes 2, em circunstâncias tais, cria sinergias, é 5. E você diz que é 5, você que aprendeu que é 4. É assim que as coisas muitas vezes funcionavam. Portanto, afirmei esta posição, porque eu disse logo hoje, aliás, e primeiro discuti até com o meu pai e também discuti com os meus amigos que já cá estavam, e eles diziam, é melhor ir só, porque nessas coisas depois vais ter consequências. Eu disse, o MPLA tem que perceber o que é um cidadão, não é? O MPLA está livre, pode conversar comigo, eu posso aceitar, colaborar, mas tem que haver isto, o MPLA não tem poder de convocatória sobre mim. Portanto, naturalmente que isto tem consequências. Eu era, numa certa altura, na Sonangol, diretor do plano, era presidente da Comissão de Gestão da Base de Coanda, eu era professor universitário, dava projetos económicos na Faculdade de Engenharia e também dava introdução à gestão na Faculdade de Economia, na Costinete. Eu era vice-presidente do Petro Atlético e no ápice, quando fundei a FPD, fui chamado pelo diretor-geral da Sonangol, que me disse, já me mandaram exonerar. Já me mandaram exonerar. Como consequência de eu estar na FPD. Já mandaram exonerar, portanto, como é que vamos fazer? E o diretor dizia, eu não tenho nenhum argumento de gestão para te exonerar. E eu dizia, bom, mas agora, se já te mandaram, tens que cumprir. E o MPLA que assuma historicamente o que é isto. E ele começou a pensar e foi... Nessa altura, quem é o diretor da Sonangol? Era o Joaquim David, nosso amigo, como tu sabes. E ele dizia assim, bom, como eu não tenho nenhum argumento de gestão, tu pedes para eu te exonerar, e eu exonero. Isto aqui é o mundo, internamente, externamente, eu ponho-te numa empresa e trabalhas. Eu digo, Kim, tu sabes bem que eu não pedi para ser diretor, foi uma marca muito grande, não é? Agora também, nesta circunstância histórica, não vou pedir para sair. Se o MPLA quer exonerar, o MPLA quer exonerar. Portanto, nós temos que correr riscos, sem dúvidas. E ele começou a dizer assim, bom, como é? O carro, a casa que tu tens, como é que é? Diga para a casa, o Escórcio, o anterior diretor-geral, até já pediu, aquilo é uma casa de 2 assoalhadas, para os técnicos irem lá à Secretaria de Habitação e legalizarem isto. É para o carro é da Sonangol, as chaves estão aqui, o carro está ali perto do BNA, podem ir lá buscar. Portanto, há alturas... E ficou sem o carro e sem a casa. Ele depois devolveu a chave, a casa não podia, porque já tinha feito coisa. Portanto, e fui exonerado.
e fui exonerado de todos os cargos, saí do Petro Atlético. Até do Petro. Sim, do Petro. Foi uma reunião, o Escórcio, o ministro Alegre, Kim David, uma reunião terrível, quando eu até tinha sido eticamente, na altura das eleições, eu pedi 6 meses para não estar no Petro, por causa quer do tempo, quer para não haver também confusões, não é? E não haver... Mesmo assim fui acusado de estar a fazer política dentro do Petro e, portanto, tinha que sair. Portanto, fui suspenso na universidade, não é? Também pela Laurinda Iogardi e o reitor na altura. Portanto, cria-se um cerco. É assim, nós temos que compreender o sistema. Mas não é? há só um ponto. Em Portugal você tinha feito economia no técnico, não é? No Instituto Superior de Economia. Instituto Superior de Gestão. Tinha feito Economia e Gestão aí. Eu, por acaso, a primeira vez tinha sido escolhido para dar auditoria, porque eu trabalhei muito em auditoria, projetos económicos, em termos profissionais, e havia necessidade de professores. Foi a primeira circunstância. O Manuel Júnior, na altura, pediu o meu currículo, entreguei, fui selecionado para dar aula na faculdade. Mas era partido único. No partido único, quem não é do MPLA não podia ser professor numa universidade de ciências sociais. Não é? Vocês sabem disso. Ou eram internacionalistas ou eram membros do partido. E o Buriti, que depois era o homem da ideologia do partido, nunca viabilizou o meu processo de entrada. Eu depois entrei na Faculdade de Economia, mas para dar introdução à gestão, não auditoria, mas numa altura em que começou a haver uma certa abertura. Na altura da abertura é que eu entro para a Faculdade de Economia. Antes fui dar projetos económicos na Faculdade de Engenharia, numa altura em que os alunos é que me apanhavam até em casa, porque era o curso de Engenharia de Processo. E nós tínhamos muitas pessoas, muitos angolanos que estavam no 5º ano de Engenharia. Foi na altura, 87, que os cooperantes estavam a sair, tinham que ter professores angolanos. Eles sabiam do meu currículo, porque nós entregamos currículos, vai para a Segurança de Estado, vai para esse lado e para isso tudo, e sabiam que eu tinha estudado a cadeira de projetos económicos. E a parte de projetos económicos, que era associada a projetos de engenharia, na Faculdade de Engenharia, não havia professor. Okay. Não é? Porque o cooperante tinha sido embora. E nós tínhamos uma situação muito crítica, não é? Era a Ana Joaquina, muita gente, Gilberto, etc., que trabalhavam na FINA e não iam ter o diploma de engenheiros se eu não desse aquela cadeira semestral. E então eu fui dar esta cadeira nesta altura, porque era a Faculdade de Engenharia. Faculdade de Engenharia não é Ciências Sociais. Ok. Bom, eles esquecem. Mas aí um dos pontos era importante o ser membro do partido, porque havia a ideia, não é, de que se você não era membro do partido, tipo, não era inteligente e não era formado. Não era bem isso, quer dizer, eu penso na União Soviética, os estrangeiros não podem, naquela altura, ser professores nas faculdades de Ciências Sociais, porque tu influencias o movimento político das Ciências Sociais, não é? Apesar de que esta cadeira Projetos Económicos tem uma parte, que é a parte da análise económica, que tem muito a ver com a questão política também, não é? Porque nós não estudamos só os chamados projetos financeiros, se um projeto tem rentabilidade ou não, para pagar o financiamento, mas estudamos também os impactos que tem para a sociedade, na análise económica, né? Impactos de poluição, etc., e entra a política. Mas pronto, como a faculdade era uma faculdade não de ciências sociais, eu já poderia dar. Na altura tínhamos um belíssimo reitor, Raul Fernandes Neto, uma genialidade, um homem perfeitamente genial que foi desprezado. Eu conheci completamente o Raul Neto, um homem de estrutura cerebral superior. Não. E teve contradições muito profundas, porque ele queria ter uma universidade organizada e não lhe deixavam, não é? Não lhe deixavam. Portanto, o Boio, nós temos que correr riscos. Não vale a pena nós estarmos no romantismo segundo o qual as coisas são fáceis. Mas agora, se nós tivermos esta coerência e também tivermos um conjunto de valores
e defesas, devemos ter defesas, não é? E as defesas é o nosso saber, é a nossa humildade, é muito importante. Eu passei na Sonangol esse tempo todo, e os meus chefes eram, alguns eram técnicos médios, sim, mas estive lá. Mas espera, temos um objetivo, não é? Filomeno, tu dizes que tem de correr risco, certo? Em 2022, muitos angolanos quiseram correr esse risco sob a bandeira da UNITA. E vocês, a Frente Patriótica, não deram esse sinal. Sim, é preciso. As mulheres de Angola estavam dispostas a correr risco. Reclamando. Não sei. Vamos lá ver, como é que nós analisamos a situação naquele momento? Naquele momento havia, de facto, uma situação que já ultrapassava um bocado a raiva, era uma situação de revolta, de facto. As pessoas sentiram-se muito indignadas. Mas nós não estamos perante um adversário fácil, né, que nos considera nós de inimigos. Atenção, é a primeira contradição. Eu estou a considerar a outra parte adversária e ela me está a considerar a mim inimiga, trata-me como inimigo. Se for necessário pôr os canhões na rua para afogastar, também faz. E eu penso que nós, naquela altura, não tínhamos o nível organizacional suficiente para fazer, digamos, uma vitória com poucos custos, com menos custos. Para ter uma vitória com menos custos. E temos de ser honestos em dizer que este cenário não foi estudado até o fim. E não foram criadas todas as condições. E, portanto, corríamos riscos demasiados. Também há limites, naturalmente, para a questão dos riscos. Corríamos riscos demasiados, e eram riscos que poderiam depois fazer regredir o movimento social. Nós temos conquistas até agora adquiridas, que temos que preservá-las. Agora, temos que nos organizar para os combates. E nós apostamos demasiado em questões como termos um sistema de controle das eleições, que foi superior ao do MPLA, tivemos até mais fiscais, termos a capacidade de demonstrar que tínhamos a vitória, não é? E acreditamos ainda lutar e pelejar um pouco nas instituições nacionais e internacionais para conseguirmos resolver o problema. O problema da organização da pressão popular, este problema não foi resolvido. Naturalmente, o MPLA também conhece isto e está a preparar-se porque o futuro vai ser assim. E como é que vocês estão a preparar para uma repetição do mesmo cenário? Não, há este fator novo. Em primeiro lugar, esta convicção de que todos nós já percebemos. Porque os próprios povos precisavam ter a sua própria experiência. Eu, pela experiência que sei do poder, já podia ter-lhe afirmado aí há 20 anos atrás que isto poderia não dar nada. Mas é preciso que haja uma experiência de massas. E foi isso que houve em 2022, muito importante, não é? Os povos também têm os seus percursos, não é? E quando falem vocês, deviam mesmo dizer nós, porque estamos perante uma causa geral, em que todos nós temos que estar profundamente empenhados. Todos aqueles que querem mudança. Não, vocês, líderes. Pois, sim, exatamente. Agora, nós temos é que estar... de liderança, não é? Está perfeitamente combinados com o movimento social e é isso que temos que construir até 2027. Temos que construir isto, temos que construir esta confiança, não é? Para sabermos o que é que devemos fazer no day after. Primeiro, lutar para que estas instituições sejam melhores, não é? E estamos a ver que só na luta da CNE, qual é a tendência do MPLA? O MPLA perdeu bastantes deputados na Assembleia, mas quer ter 9 homens na Comissão Nacional Eleitoral. Nós defendemos um modelo completamente diferente para a Comissão Nacional Eleitoral, um modelo em que, nas circunstâncias de Angola, quem deveria lá estar a mandar era a sociedade civil. Eram pessoas independentes, não é? Pessoas imparciais. Os partidos estariam lá, mas sem a relevância que neste momento têm. É um outro aspecto subtil da autocracia, que é a chamada partidocracia. Mas essa partidocracia não é uma partidocracia de iguais. Quer dizer, tudo se compõe... Por que se quer ganhar a Assembleia Nacional?
Porque depois todos os órgãos, mesmo os órgãos imparciais, a ERCA, a CNE, etc., é tudo dividido na base da proporção, digamos, do poder que está na Assembleia, não é? Isto é que é uma espécie de partidocracia. E nesta partidocracia a sociedade depois quase não entra. Não joga o seu papel. Ora, numa sociedade como a nossa, que enfrentou problemas de reconciliação nacional, que ainda enfrenta até hoje, a sociedade joga um papel fundamental. Não é? É evidente que há todo um conjunto de desestímulo a isso, pressão da segurança nacional, e que transforma todas as pessoas em pessoas medrosas, não é? Nós, quando queríamos formar aquilo que nunca aconteceu, que era a alta autoridade contra a corrupção, falamos com muitos juízes, e os juízes diziam: vocês têm razão, este órgão é fundamental no país, mas por favor, não me escolham só, porque depois eu não sei o que é que me vai fazer. Portanto, há estas circunstâncias, né? Mas cada vez mais também temos a sociedade civil mais vibrante, pessoas que podem apostar e que sabem que têm que correr alguns riscos. Todos nós temos que ajudar este processo. Mas é curioso que no caso da CNE, como referiu há bocado, o MPLA nem sequer quer aceitar a representatividade de acordo com a proporção que obteve nas eleições. Exato, nem isso quer aceitar. Né? O que mostra que não vai mudar essa estrutura. Portanto, o que mostra que em 2027 vamos continuar a ter uma estrutura partidarizada, não é? Uma estrutura que obedece ordens do poder político. Mas isto não vai mudar mesmo? Já está claro que não se vai conseguir alterar, nós temos alterar a lutar, na vida nós temos a que lutar. Nós temos a que fazer esta luta. Não podemos é desistir desta luta para tornar as coisas até mais simples do ponto de vista da transição. Não é? Esta luta tem que ser feita. Mas temos que encarar, em política temos que ver sempre cenários. Podemos conseguir, podemos não conseguir. Se conseguirmos, temos o assunto mais facilitado. Se não conseguirmos, esta questão da pressão democrática aparece, digamos, como uma alternativa muito mais... E isto não é uma questão de eu pretender ou não, é uma questão objetiva. E como políticos temos que estar muito atentos aos sinais. Bem, penso que estamos a falar da FPU, não é? Sim. Já entramos na FPU. E esta é uma pergunta muito objetiva e inevitável. Vamos ter FPU em 2027, eventualmente num formato diferente de coligação de facto? Nós queremos que seja assim e que seja por coligação, porque o Bloco Democrático e qualquer outra força política, bom, no caso do para já ainda poderá, transformando-se agora em partido político, ter o ar, mas o Bloco já não pode, não é? Também para a democracia é importante que as pessoas vejam que há várias correntes, e para a democracia e para o nosso processo mental de reconciliação. Somos diferentes, temos ideias diferentes, mas nós temos convergência nas grandes questões nacionais, não é? É importante mostrar isto para a sociedade. E uma coligação é exatamente isto. Há correntes diferentes, com também influências diferentes, com bases sociais diferentes, mas que convergem. E isto é que faz política. A política é isto, não é? É esta interação constante para encontrar e resolver problemas. Nós aqui em Angola temos postulados jurídicos muito rígidos. Se nós formos ao Brasil, vamos ver, por exemplo, que numas eleições autárquicas ou federativas há configurações políticas muito flexíveis, mas que depois se opõem no outro lado. Porque ali estão à procura de uma solução e articulam-se, não é? As nossas leis não têm permitido isto e dificulta muito as coligações. São muito rígidas, não é? São muito rígidas, e não, porque isto é o comando do MPLA. Devo lembrar-vos, por exemplo, que as nossas leis permitiam em 1992 que uma coligação, quando chegasse ao Parlamento, os partidos que a constituíam é que eram os entes parlamentares. Depois transformou-se a coligação numa espécie de partido político. E isto criou problemas à Casa CE e ainda continua a criar problemas até hoje. Uma coligação eleitoral é para potenciar os partidos e para fazer articulações, eventualmente pós-eleitorais, não é? De governação ou de oposição. Não é uma configuração esbatida, não é um consolidado, não é? E nós tínhamos, em 1992, mais uma questão de percurso, e ver como é que nós já influenciamos um bocado as leis, a FPD entrou na AD-coligação. E a nossa lei era igual à lei portuguesa. Depois, no Parlamento, os partidos que fossem eleitos da coligação é que seriam os grupos parlamentares. Mas o presidente Eduardo Santos não permitiu isto.
não permitiu. A FPD devia ir para o Parlamento, não foi. Foi a decoligação. Não é? Portanto, mas isto seria como em Portugal. Nós tivemos agora uma coligação AD também, em Portugal, CDS, PSD, mas quem está no Parlamento é o PSD e o CDS, não é a AD. Nós alteramos depois a lei, mas foi uma violação à lei, isto que fizeram connosco. Né? Eu devia até ser membro do Conselho da República, nunca fui. Não é? Portanto, e estas violações, havia guerra, não sei o quê, toda a discussão que fosse feita e também a percepção da opinião pública. A opinião pública, estes fenómenos passavam a margem. Não há espaço público, não havia mercado político suficiente para conversarmos sobre essas questões e as manobras, não é, do MPLA são fáceis de se fazer neste ambiente. Doutor Filomeno, eu devo insistir um bocado nessa questão. Há coisa de 3 ou 4 semanas esteve aqui o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e fez depender a composição, ou seja, uma eventual futura coligação àquilo que deverá ser a decisão do seu partido, que em princípio deve ter um congresso em 2025. O doutor há bocado também disse que é o que desejam que venha a acontecer esta coligação. Ficamos com a ideia de que as coisas não estão ainda bem firmadas, não é? Está tudo, portanto, ainda não podemos, não se pode dizer com certeza que haverá uma coligação de facto. Não, porque nós sabemos que os partidos têm correntes, não é? Vamos ser claros nesse aspecto. E os partidos têm regras, não é? Os congressos é que determinam essas coligações e estes entendimentos. E portanto, no congresso pode surgir uma corrente e esta corrente pode impor-se. Pode impor-se. Nós, no Bloco Democrático, também tivemos 3 correntes em 2021. Uma corrente que defendia ir sozinhos, outra corrente que defendia mantemos na Casa CE e outra corrente que dizia vamos fazer FPU. Uma realidade política diferente, ganhadora, no sentido de mudar Angola, não é? Ter a força eleitoral suficiente para mudar Angola, não é? E, portanto, essas correntes podem voltar a surgir em qualquer partido. Portanto, é prudente o líder atual do partido afirmar desta maneira, dizer, a minha opção é esta, como eu também estou a afirmar aqui. Mas temos um congresso e porque ele tem que mostrar que respeita as decisões do congresso, não é? E, portanto, podem surgir naturalmente outras correntes. Portanto, falaremos melhor a partir de 2025. O Bloco, em 2025, tem a sua convenção e vai definir isto. Neste momento, qual é a linha? Neste momento, a linha é FPU, temos um acordo até 2027, por um lado, e a nossa análise da nossa corrente não se modificou. Nós estamos perante um problema global em Angola. Precisamos de uma mudança global. Para isso, as soluções têm que ser globais, mas isso não retira a diferenciação que cada um de nós tem. E, aliás, no caso do Bloco, nós entendemos até que para que se afirme esta corrente de linha global, de mudança global, é importante que o Bloco se afirme como partido político, não é? Cada vez mais na cena política nacional, porque temos esta visão da resolução, digamos, da chave do problema para o momento atual, que é estar ligados, podemos ter uma força suficientemente potente para que Angola tenha outros ares, não é? Graça. Filomeno, se a FPU sobreviver às divergências internas dos seus membros, portanto, o que é que fará de diferente em 2027? Em termos para de... chegar ao poder. Para chegar ao poder. Chegar ao poder. O que é que fará de diferente? A primeira grande oposição da FPU é o próprio poder atual, o MPLA. Não é? O MPLA percebeu que o fenómeno FPU é um fenómeno vencedor. E está a fazer tudo por tudo, digamos, para que não haja FPU. E vai estimular, de certeza, isto por lógica política, não é? Qualquer um dos partidos pode estimular, por exemplo, o Bloco, e dizer ao Bloco, vocês até são uns tipos assim, assado e cozido, epá, fiquem, e têm que se afirmar, então vão sozinhos, não é? Pode chegar à UNITA e dizer, a UNITA, a UNITA tem uma história extraordinária, porque é que se vai juntar a um Bloco, porque é que se vai juntar a um Para Já? Então é melhor que a UNITA vá sozinha. Podem chegar ao Para Já e dizer, o Para Já tem que se afirmar agora como partido político, para isso tem que conhecer o seu eleitorado, para isso é bom que o Para Já concorra sozinho. Portanto,
Já agora uma transferência, né? Pois, Isso é muito básico isso seria muito básico. não é tão básico assim. Os partidos Não é tão básico. caírem nessa armadilha. Não é tão básico assim. E depois também, do ponto de vista dos partidos, também há posições próprias. Portanto, pode haver pessoas na UNITA que acham que agora FPU, aparecer no Parlamento FPU pode não ser bom, pode haver correntes do Bloco que também defendem que o Bloco tem que ter uma afirmação, e honesta e sinceramente, não é? Portanto, isto agora é o debate da luta política, de uns mostrarem por A mais B que a sua análise política, pela análise política, o caminho é este, que vai fazer triunfar e ganhar, naturalmente, as pessoas. Portanto, isto é um debate que eu penso que é um debate salutar, um debate de correntes políticas, um debate que nós devemos ter, não é? O mal da nossa situação política global é nós não termos os debates que devemos ter, não é? Quando nós entramos no debate da bipolarização, guerra, etc., nós não estamos a ter o debate da construção democrática, não é? O que devíamos estar agora a debater era a sociedade civil, como é que está, o problema a nível dos sindicalismos, a questão da liberalização económica, como é que está. Estes é que são os debates democráticos que nós devíamos ter, e não o debate da guerra, quem matou mais, quem matou menos, etc., não é? Então, nos partidos políticos é legítimo que haja este debate. Não devemos ter medo disso, não é? Há uma informação. Tem uma pergunta assim. Filomeno, portanto, o que acabas de dizer, portanto, os vários, digamos, cenários que o partido de poder faz, portanto, para dividir a oposição, né? Eu posso inscrever, por exemplo, a boa vontade do regime nesse momento, a disponibilidade do regime de admitir legalizar o para já, a disponibilidade do regime de legalizar o para já, no âmbito desse esforço de dividir para reinar? Exatamente, ele pode ter esta intenção, não é? É independente do para já, da vontade do próprio para já, mas ele, partido político, ele, MPLA, pode ter esta intenção, não é? Porque o prospecto que agora se verifica é que os partidos que estão na oposição, peço desculpa, né, que podem surgir vários partidos, para depois criar a ideia de que o voto na oposição ficou muito dividido e que, portanto, o MPLA tem todas as portas abertas para ganhar. O MPLA joga muito com aquilo que a gente considera o impressionismo político. Criar factos que mostrem à opinião pública que depois os votos e as percentagens que ele vai atribuir aos partidos correspondem a uma certa lógica racional. E, portanto, se há muitos partidos, se a oposição está muito dividida e vai a votos muito dividida, é natural que os anseios das pessoas que acreditam na mudança, na oposição, também se dividam por esses partidos e que, portanto, aí surge o MPLA, que basta ter 37% para ter todo o poder, ganhar a presidência da República e ganhar também a Assembleia Nacional. E agora, com esta divisão administrativa, tem, digamos, a vida mais facilitada. Na intenção do MPLA isto existe. Agora, compete, digamos, ao para já, articular-se da melhor maneira e poder, se tiver esta análise, penso que tem, agora o Abel tem tido esta análise de que só podemos ter uma transformação de fundo de Angola, um virar de página, se estivermos perfeitamente articulados. E a coligação, digamos, surge aí como uma boa forma. Agora temos que vencer outro tipo de situações. Companheiros, nós estamos mesmo a chegar ao fim da conversa, porque já temos o outro convidado em linha. Mas se me permitem, eu vou fazer a última questão a propósito de um tema que nós discutíamos aqui a semana passada, sobre os timings ideais para a revisão da Constituição. O Dr. Filomeno acha que, porque aparentemente há aí vozes que quer nomeadamente do MPLA e também no caso da UNITA não há propriamente uma definição relativamente aos timings. O Dr. Filomeno acha que revisar a Constituição antes de 2027, ou seja, neste ciclo político, seria uma saída inteligente, nomeadamente por oposição, tendo em conta os supostos apetites que existem para terceiros mandatos e etc. Pois o grande risco é exatamente este, não é? Não só terceiro mandatos, mas outras coisas que podem
também surgir e que depois sejam perfeitamente desfavoráveis, digamos, ao movimento da oposição, e depois retiram-nos também a possibilidade de fazer uma revisão muito mais rapidamente daquilo que nós consideramos que é importante. Na FPU, nós temos um programa comum e visualizamos uma profunda reforma de Estado, e nesta reforma de Estado nós incluímos também a revisão constitucional. Mas uma coisa é nós termos, digamos, este poder, porque inclusive a revisão constitucional, na nossa perspectiva, deve obedecer a um debate na sociedade muito profundo, que inspire depois os constitucionalistas a formatarem, digamos, o novo Estado. Tenho muitas dúvidas que, se formos para aí já agora, vamos ter estas condições. Em primeiro lugar, não estamos com um espaço político tão aberto assim, é perfeitamente ilusório. Nós temos visto até as auscultações que se fazem em certas leis, como é que elas são manipuladas e que, portanto, depois não correspondem àquilo que as pessoas pensam. Portanto, é um risco também muito grande fazer-se uma revisão constitucional nesta circunstância. É evidente que para todos nós uma revisão constitucional que incluísse coisas como eleição direta do Presidente da República seria uma coisa extremamente boa, mas isto será aceito pelo partido no poder? Nós pensamos que talvez não seja aceito. Portanto, desse ponto de vista é problemático esta ideia de uma revisão constitucional, a menos que hajam negociações que garantam a aprovação de certas coisas previamente. Mas é um risco muito elevado, efetivamente. Eu penso que é. Portanto, há um debate entre nós também deste ponto de vista. Vamos continuar a discutir isto, mas considero que é um grande risco. Seria bom, estava previsto por nós, vai ser feito por nós, em sede do futuro, mas a plataforma, este país nunca se encontrou, efetivamente, nunca conversou bem a todos os níveis, inclusive com as autoridades tradicionais, etc. Precisa ter este debate. E este debate é que nos vai dar o espírito e a alma de uma boa revisão constitucional. Aquilo que seria bom fazer já agora pode depois dificultar uma revisão mais profunda no futuro. E, portanto, se calhar vamos ter que lidar com as limitações que temos neste momento. Muito bem. Companheiros, vamos então dar por terminada a conversa com o Dr. Filomeno Vieira Lopes. É uma pena, soube há pouco, nem deu para perceber que já se passaram quase 2 horas, mas o Dr. Filomeno já disse que terá disponibilidade para outras oportunidades, portanto, nós seguramente vamos ter a oportunidade para refletir aqui outros temas que interessam a nossa vida. Doutor, assim, resta-me agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. E vamos agora à conversa com um outro convidado e, portanto... Muito obrigado pelo convite, e devo dizer que este espaço é de uma importância extraordinária, um espaço que pretende ser plural. Muitas vezes há limitação de outros para poderem estar aqui, e que é uma pedra fundamental na construção da democracia. Sem pluralidade de opiniões, sem que se abra um espaço público, um mercado político em que as pessoas possam depois visualizar os produtos e ter escolhas, não é possível construir democracia. E eu estou muito satisfeito com o espaço que vocês têm aqui na Essencial, que tem sido muito apreciado pela opinião pública. Muito obrigado mesmo por constituir este espaço. Muito obrigado, doutor.